Eu saúdo em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas 22, versículo 31 ao 34. O título da nossa meditação é A Peneira de Satanás e a Intercessão de Jesus. Lucas 22, versículo 31. Ok? Todos abriram o celular, tudo certo. Juliano. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ou pediu, para vos cirandar, peneirar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ó Deus, obrigado. Agradecemos ao Senhor a leitura da tua palavra. Vós, ó Trindade, que sois santa, que atua de modo inescrutável em nossos corações, fale conosco uma vez mais, dirija-nos, oriente-nos para a vida lá fora, para a vida aqui dentro, de modo que glorifique o teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Deixa eu só ajeitar aqui também, não minha Bíblia, mas facilitar aqui, tá? A peneira de Satanás e a intercessão de Jesus. Jesus acaba de celebrar em comunhão com seus discípulos a última ceia. Basta você ler versículos anteriores a esse que nós lemos, e você vai entender que ele está ali a caminho do Getsêmani, onde não simplesmente sofre horrores indescritíveis a nós, mas também será traído e preso. Os discípulos, porém, não pareciam entender muito bem o que estava para acontecer, mesmo porque, até então, Atos e as demais epístolas de Paulo e os demais apóstolos nos dêem conta, pouco entendiam sobre o próprio Senhor Jesus, o poder dele enquanto Deus, ora uma revelação ou outra, como a do próprio Pedro, dizendo que ele era filho de Deus, e mesmo assim não entendendo nada do que aquilo queria dizer, nos parece. Tanto que eles discutem entre si, versículos anteriores a isso que nós lemos, quem deveria ocupar os melhores lugares no reino dos céus. Né? Parecia uma coisa muito política, tal qual a própria teologia do Antigo Testamento. Então estão lá discutindo entre si sobre quem seria o maior. E neste momento, antes de enfrentar o poder das trevas, Jesus se dirige a Simão, Pedro. Aqui se repete 2 vezes a palavra Simão, só uma depois Pedro, ou Kéfas, né? Que tem toda uma conotação do porquê Jesus vai dizer isso. Então ele se dirige a Pedro, o representante dos demais discípulos, e anuncia-lhe que Satanás, com permissão de Deus, reclamou ou pediu para peneirar, algumas versões de cirandar, né, com a vida de Pedro.
Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-lo como trigo. Já naquela noite, eles abandonam o mestre, leitura contínua, né, desses versículos, abandonam o mestre, fugindo com medo, o próprio Pedro, medo de uma mulher, né, de toda a perseguição, e se espalham como palhas ao vento. A figura que segue, ou a imagem que se segue aqui desse texto, é aquela que talvez esteja um pouco além da experiência de muitos aqui. Mas dos mais velhos, não vejo ninguém aqui que tenha passado por essa experiência, né? No sítio, né? Quando se peneira o arroz, talvez se assemelhasse a isso, e se joga os grãos para cima e espera-se que o vento leve para longe as impurezas e só caiam os grãos bons de volta na peneira, ok? Ou seja, o próprio peso, a natureza do grão, se ele é bom, ele cai. Se ele é ruim, ele é leve, né? O abortou, né? O grão, o vento assopra. Jesus está dizendo, olha, Pedro, Satanás me pediu para fazer com você isso. Mas não é simplesmente colocar numa peneira. Antes, essa palavra cirandar significa abraçar, podemos dizer um molho, né, de trigo. Ah, a gente chama dar uma abraçada e bater com força na pedra e ali se soltando dos raminhos os trigos. E com a força da batida, os grãos soltam, os pesados ficam. Os leves vão para longe. O que nos dá a entender do prazer maior de Satanás em pedir para se andar com a vida de Pedro, não é simplesmente jogá-lo para o alto e ele cair novamente na peneira, mas o prazer de fazê-lo sofrer. Dar-lhe pancada, pancada e pancada, para que Satanás sinta mais prazer nas pancadas que dá a Pedro do que simplesmente o vento levá-lo para longe. Claro que ele queria separar Pedro de Cristo, mas a ideia primária aqui é o prazer que ele tem da dor, né? A cada novo golpe, e bate-se violentamente, a cada novo golpe, alguns grãos atravessam aquela trama da peneira. E aí, o que atravessa, obviamente, que é o bom. Violentamente, você vai repetindo aquela batida, até que no fim permanece aqueles discípulos. Essa é a ideia, né? Uma virada aqui na ideia, né? Toda a ilustração, e a gente automaticamente já faz isso, né? Duvido se quando eu falei aqui de Satanás batendo, Pedro, você já não imaginou um homem, e de repente você não sabia se era o homem ou você. Não é? É isso mesmo, o propósito é esse de Lucas. Nossa, Satanás me pegando, ele toma, infeliz, arrebentando você. E você acha, meu Deus, eu não continuo, eu não consigo mais. E de repente, não é que tanta cacetada ali que você leva, varou, passou para o outro lado. Ufa! Aí você pode dizer como Pedro, eu sou esperto. Senhor, eu nunca vou te deixar. Ó, qualquer buraquinho eu vazo. Eu nunca vou te deixar. Não é isso que diz o versículo? Olha, respondeu Pedro, depois de ouvir essa ilustração de Jesus, ó, eu estive com Satanás e ele me pediu. Ele vai descer o cacete em você. Ele vai bater em você com muita força. O prazer dele é destruir você. Aí Pedro, antes de qualquer término da ilustração de Jesus, o que poderia realmente dar segurança a Jesus, Pedro diz, não, comigo não. Né? Respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Veja, não é simplesmente eu sou esperto. Não, Senhor, eu estou com o Senhor, eu vou com o Senhor. Deus, pois é verdade, Pedro, tu és demais. Mas não, a ideia é, Pedro, você não está entendendo. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, como quem quer dizer, Pedro, se não sou eu a cada batida de Satanás na tua fé, neste teu temperamento terrível,
nos teus pecados, na tua covardia, no teu medo, na tua falta de entendimento, se não sou eu nas pancadas de Satanás e forçando o buraco para você atravessar, não precisa nem ele bater. Basta que você vai. Ora, Jesus não está mentindo? Óbvio que não. Né? E logo ele diz: afirmo-te que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas é muito interessante. Antes que o galo cante, você vai me negar. Contudo, o que vai acontecer com Pedro? Jesus já havia antecipado até mesmo a essa resposta tão brava, tão cheia de fé de Pedro, não é? Mas Pedro, eu intercedi por ti, para que quando você se converter, e a palavra é converter, não é a nossa ideia. Nossa, Pedro não era crente, não é essa a ideia. A ideia é, quando você se restabelecer, ficar forte de novo, você faz o quê? Fortaleça os teus irmãos. Ou seja, está tudo planejado na cabeça de Jesus. Vai lá, Satanás. Esculhamba com a vida de Pedro. Só que acontece o quê? A cada cilada de Satanás, a cada violência sofrida, a cada pancada nos servos de Deus, se quando você se fortalecer, fortaleça os seus irmãos, o que vai acontecendo com Pedro? A cada queda, a cada decepção, a cada autodecepção, a cada tropeço. O que Jesus estava falando para Pedro? Primeiro e antes de tudo é: eu intercedi por você. Ora, João também tem isso claramente quando ele nos fala da oração sacerdotal de Jesus. Jesus é tão poderoso em João 17 que ele diz que intercedeu pelos discípulos e não apenas por eles, mas até mesmo por aqueles que ainda hão de crer em mim. Esse é o intercessor que ainda não havia ido à cruz, ainda não havia morrido e ressuscitado. Mas assim como Satanás pediu para se andar com Pedro, pediu a Cristo, aquele que ainda não havia ido para a cruz, não havia ressuscitado e foi tentado até o último instante por Satanás, quando os soldados diziam: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, faça o quê? Desça. Não é uma mera incredulidade humana. É uma tentação ao Senhor Jesus, é Satanás provando o Senhor até o último momento. Desce da cruz. Desce. Não houve festinha no céu, viu? Quando Jesus morreu. Não houve festa no céu. O que houve foi a constatação deste Deus homem, que não somente intercede pelos seus depois que morre, mas antes, porque ele é o próprio Deus. Aleluia. Nós pensamos no poder de Cristo na cruz ao vencer a morte, mas a cada dia sua vida de obediência, desde quando nasceu, constata a sua divindade. Ele é o Deus homem. Então você vê um Satanás, o diabo, que odeia a Deus e quer usar do seu poder, da violência contra os homens, a fim de atingir a Deus. Mas ele não faz isso sem que antes diga: Jesus, eu posso fazer isso? Posso detonar esse cara? Posso detonar esse marido grosso? Eu posso acabar com ele ou com ela? Já quebrou um prato em casa? Já chutou o cachorro? Ah, o senhor acha que se eu der uma batidinha ele vai atravessar? E aí, graciosamente, Jesus diz: vai lá, você vai ver. Há duas lições no texto que nos dão a base para uma verdade aqui. Que verdade é essa?
quando a gente analisa todo esse contexto, todos os versículos que nós estamos lendo, que te convido a ler em casa. É somente pela eficaz intercessão de Jesus que o crente permanece na fé. Não é porque você tem muita fé. Você tem muita fé porque Cristo intercede por você. Fora isso, a gente é igual Pedro. Satanás se coça. E eu acho que tem alguns irmãos que Satanás diz: por favor, Senhor, me livra dele. Né? Me livra. Então, quer dizer, quase Satanás diz: interceda por mim, Jesus. Me livra dele. Falecido amigo meu, pastor Kisleu, dizia que a gente até sozinho estava mal acompanhado. Se você for honesto, você sabe disso. Então, há duas lições aqui que nos mostram o quanto Jesus é eficaz na sua intercessão a nós. Por nós, melhor dizendo. Primeiro, qual a primeira lição? A lição repousa na verdade de que Jesus é o segredo da perseverança do crente. É Ele. Se você até hoje se mantém em pé em Cristo, quando você olha para trás e vê tudo o que passou, todos os tropeços, todas as fraquezas, você descobre que, assim como Pedro, quem intercedeu por você, quem te sustentou, foi Cristo. Eu, quando olho para a minha vida, cada dia, olho para o meu passado, e talvez eu sofra mais, que eu ainda olho para o futuro, começo a ver onde eu vou tropeçar, né? Há uma passagem em Romanos que fala isso, né? Sobre como que os crentes podem planejar os seus pecados. Ele fala, né? Ou seja, né? Parece que a gente está andando pela calçada, vê uma casca de banana e diz: ah, não, vou escorregar de novo. E escorrega de novo. Jesus diz: eu intercedo. É um mistério? É. Eu me puniria. Eu, em mim mesmo, sou tão cruel comigo que eu sou capaz de desejar me matar, me chicotear. E tem gente que faz isso até a morte, a fim de me ver livre da culpa diante de Deus. Mas Jesus diz: isso não resolve, Leão. Só eu resolvo. Só a minha intercessão. Olha o poder de Jesus. Satanás me pediu. Satanás não se atreveu. Satanás não comunicou ao Senhor Jesus Cristo o que iria fazer com Pedro. Satanás não tentou fazer escondido de Jesus. Por quê? Satanás me pediu. Aí Jesus responde: deixei, vai lá. Mas eu intercedi. Essa é a eficácia do poder de Jesus. Ele não somente intercedeu por uma queda futura de Pedro, por um sofrimento, pela fraqueza futura de Pedro, ou melhor, presente de Pedro, como também determina algo que lhe ocorrerá no futuro. Para que quando você se converter, ou seja, a intercessão de Jesus é tão poderosa, que não somente impede que a ciranda, a peneira, as pancadas que Satanás daria em Pedro, e transformasse em palha capaz de voar com a menor brisa. Mas Jesus põe um peso tão na natureza de Pedro, uma pedra, que diz: mas eu, Pedro, providenciei que você vai atravessar com a pancada esse buraco da peneira e vai ficar forte. Você vai ficar forte. E quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: porque você é inteligente, você é sábio. Gente, sofrimento traz maturidade, sofrimento traz inteligência e sabedoria, mas a todos. Vamos lá, vamos aqui os irmãos mais antiguinhos. Você superou todas as suas fraquezas com sofrimento? Quantas vezes você
caiu no mesmo erro? Quantas vezes você fraquejou no mesmo pecado, da mesma maneira? Isso aqui não é a permissão para fazer isso, tá? É uma constatação. Se sofrimento, todo sofrimento que o homem passe, lhe trouxesse sempre um crescimento saudável, oh, que maravilha, mas não. Na maioria dos nossos sofrimentos, nos golpes de Satanás, o que ele quer fazer conosco, o menor das nossas aflições, nos destruiria totalmente. É Cristo quem intercede por nós e nos dá a sua graça, para que no final de cada provação, de cada tentação, estejamos mais fortes, ao ponto de pregar para vocês, ao ponto de orar pelo outro. Facilmente Satanás sopraria Pedro da peneira deste crivo da fé, isto é, da presença de Deus, e ele esmagaria sem dó Pedro. Contudo, ele nada pode fazer sem o consentimento do Senhor Jesus, a quem o diabo obedece e teme, conforme Hebreus 7:25. Jesus não apenas morre pelos nossos pecados, mas também para que, como nosso mediador, nos ponha eternamente em comunhão com Deus Pai. Aleluia. Romanos 8:34. Pedro é preservado não por causa do seu caráter e sua força, nem de sua convicção, mas porque Jesus intercedeu por ele. A intercessão de Jesus revela que os ataques de Satanás são fortes. Jesus não maqueia o poder que Satanás tem. Mas olha, quando Jesus diz que permite que Satanás baterá com força em Pedro, quando ele diz me pediu, pressupõe o quê? Se Satanás é forte, é uma das pregações que eu mais falo de Satanás. Não gosto de falar dele, não. Mas o legal de falar nessa parte de Satanás, quando eu falo dele, eu sempre estou falando de quem? De Jesus. É esse que é o papel dele. Né? Cada vez que Jesus diz, olha, ele me pediu, ele vai fazer isso. Olha que diz, ele me pediu. Eu intercedi. E outra, depois você ficará mais forte. Gente, onde é que está Satanás agora aqui? Sumiu. Deve ser humilhante para esse ser caído. Eu vou acabar com ele. Eu vou fazê-lo bater e bater e bater. Isso. Depois vai passar do outro lado e vai sair mais forte. A pessoa Satanás, não, então não vou mais fazer. Já era. Eu intercedi de Jesus. Satanás não pode fazer com que os discípulos de Jesus, o que ele deseja. Tal qual os demônios que se apoderaram do Gadareno, né? Do endemoniado Gadareno, quando fugia para o cemitério, para os sepulcros e lá ficava, quando viu o Cristo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes da hora, ou seja, rapaz, o que está acontecendo aqui? Aí ele diz, permita-nos entrar nesses porcos. Olha, permita-nos. É óbvio que a morte e ressurreição do nosso Senhor concretiza todo o plano, de certo modo, que a gente ainda não reinou eternamente com Cristo. Mas veja, que vida digna, santa, perfeita, que obediência e prazer, conforme diz Isaías 51, versículo 10 e 11. Deus sentia no seu Filho, ao ponto de, ainda em obediência, não chegar à cruz, plenamente Deus homem, cuidar dos seus e dizer, ninguém toca, são meus. E ali mesmo, quando Jesus chama Pedro, começar uma tão grande obra, que esse homem pode estar seguro que Cristo o fará como uma de suas colunas. O que é que Pedro foi? Estamos entrando aqui em mérito se ele arrocha ou não.
mas que o próprio Tiago diz que ele é um dos baluartes da igreja. Ele é uma das colunas. Leia Pedro e leia Paulo. Pedro é quem vai, mas nós somos, como é que chama? Aqueles que nascem na beira aqui da praia, sempre ali. Nós somos a gente vai pescar tainha. Aí chega, né? O apóstolo Paulo. Nós iremos, desceremos, mas é o mesmo, falam a mesma coisa. Leia Efésios 5 e leia 1 de Pedro 3, estão falando absurdamente a mesma coisa, cada um a sua linguagem. Jesus intercede por esse, intercede por outro. Essa obediência desse Deus homem, que a gente não separa, é tão poderosa, que ele resguarda e ele garante a Pedro, por sua própria santidade, que Satanás não pode ir além e nem vai acusar a Pedro de nada. A única coisa que vem à memória de Pedro depois de negar ao Senhor são os olhos do próprio Cristo. 3 vezes. Lembra dessa passagem? Segundo, meus irmãos, que outra lição a gente tira daqui? O sucesso no futuro é dependente da intercessão de Jesus e não do entusiasmo do crente. O sucesso no futuro é dependente dessa intercessão de Jesus e não do entusiasmo do crente. Ou seja, Pedro, Satanás me pediu: Senhor, estou pronto a ir contigo. Gente, o crente parece que é sincero. Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Cabra bom. Que crente maravilhoso. Todo dia na oração, né? Vigília. Olha, não, eu vou, evangelismo, né? Jesus corta o barato de Pedro. Acho que ele ainda não entendeu o que Satanás vai fazer com ele. Que tipo de gente é ele? Não tem ninguém apto para passar por essa peneira e ficar ali. Pedro não entendeu. E que ele vai para a prisão. João 20. Pedro, quando eras mais novo, iria para onde queria, mas agora, que é velho, irás para onde te levarem. Veja, é outra história. Você vai estar velho, não vai ter mais força, você vai. É porque eu estou te levando pelas mãos dos soldados, pelas mãos do inimigo. Não é você. Não. Tanto que o que Jesus exige de Pedro, em João 20, não é: Pedro, você vai me amar? Que garantia nós temos de amar o Senhor no futuro? Seja sincero. A menos que alguém aqui seja como Pedro, esse homem brilhante, e diga: eu vou amá-lo amanhã. Alguém aqui? Duvido se amanhã eu não amo Jesus. Você pode amar, mas amará mais do que hoje? Hoje você o ama mais que ontem? Satanás pode soprar e você dizer, né? Como é que é aquela uma música antiga? Eu não tinha nascido nessa época, mas o vento sopra para lá e para cá. Acho que tem a Andréia Mendonça, alguma coisa falecida também, né? Mas eu não caio, não. Me mantenho no lugar. Olha o Pedro cantando essa música, né? Me mantenho no lugar. Não. Eu não te negarei. Pedro é fraco. Aliás, pela resposta de Pedro a Jesus, essa ousadia já demonstra a natureza de Pedro. Eu não vou te negar. Eu vou com o Senhor para a prisão ou para a morte. Veja, em João 20, Pedro, tu me amas? Senhor, Pedro, tu me amas? Aí a terceira é: tu sabes, está aprendendo? Tu sabes tudo. Aqui não, aqui ele vai para qualquer lugar. Ele ainda não entendeu que o sucesso da sua missão, que o seu futuro, a garantia de paz, apesar de qualquer coisa, apesar da sua fraqueza,
repousa na natureza do Deus homem. Aleluia. Não é na natureza humana. Não é na natureza de um homem que pensa ser Deus para determinar o seu futuro. Que pensa conhecer-se a tal ponto de dizer, amanhã eu estou junto com o Senhor. E pior, um homem que talvez olhe para trás e seja capaz de inventar um passado que nunca teve. Gente, a gente é tão perdido que a gente não inventa só um futuro. A gente não fantasia só um futuro. Lembra do povo de Israel no Egito? Ah, quem me dera voltar e comer o quê? Carne de panela. Miserável, que carne de panela? Ah, olha, nós inventamos um passado para fugir do presente. A gente cria histórias maravilhosas, segundo as nossas fraquezas, que alimentam a nossa glória, o nosso poder. E Jesus está dizendo, você não tem poder nenhum. Você não tem futuro nenhum. Se eu não colocar peso na sua natureza, facilmente você voa. Qualquer pancadinha de Satanás te malhando estoura o seu coração e sua mente, cheios de amor por mim. Pedro não foi humilde. Não entendia que a intercessão de Jesus pelos seus discípulos pressupunha que eles não têm poder algum contra o inimigo. Versículo 33. Mas o discípulo então tampa os seus ouvidos à fraqueza, parecendo se encantar mais com a missão que ele havia recebido. Jesus diz, olha, mas eu intercedi por você. Satanás me pediu para se andar, mas eu intercedi. Olha o que Pedro guarda. Para que quando te fortalecer, fortaleça os irmãos. Opa! Olha o que Pedro gosta. Pedro não está atento. Pedro não entendeu a proposta do Senhor. Você é fraco, Satanás me pediu, eu permiti, Satanás me pediu, eu permiti, eu intercedi, eu fiz isso, eu vou com o Senhor para qualquer lugar. Eu sou da missão, né? Ah, para. Pedro, você não está sendo escolhido porque você é o ideal para ele. A missão é minha. Eu vou para a cruz. Eu serei preso. Eu morrerei. Eu sou aquilo que você disse que eu era. O Filho de Deus. Esta pedra que sustenta a igreja. Eu intercedi por você. Por isso você vai se fortalecer. O plano de Jesus. Veja que poder tem o Senhor. Ele garante que Pedro falhará. Veja, Pedro não vai falhar porque Jesus diz, caramba, eu não esperava que Satanás fosse fazer isso. Como Satanás é inteligente, nunca pensei nisso, não é? Todo o enredo já está dizendo, olha, Satanás me pediu, eu permiti, eu sei os passos de Satanás. Eu sei o buraquinho da peneira que ele vai bater, que você passa direitinho, Pedro. Fique tranquilo. Se Satanás pensar, vou bater aqui que não tem jeito, ali tem um buraco. Né? Satanás, conforme dizia Oscar Kuhlman, é como um cachorro preso numa corrente bem longa. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. E lá, não sei se ainda é assim, porque mudou, graças a Deus mudou. Hoje em dia a luta até para os cachorros não ficarem presos, também acho ruim. Mas amarrava-se o cachorro, claro, na coleira e o ganchinho, aquelas coleiras de ferro, batia-se no vergalhão, no arame, que ficava da entrada do portão até o fundo do quintal. Como que os carteiros amarram aqui? Não tinha cachorro nenhum, eles abriam um portão, ia colocar cartinha, de repente vinha um miserável latindo. Aí saía correndo e tal, e quando o cachorro pensa aqui, pegava, o que acontecia? Segurava. O cachorro estava preso. O carteiro achava que estava solto, mas ele estava preso. É precisamente a figura de Satanás. Ele pode correr todo o vergalhão do quintal, mas não além. Só ali. E ainda fazer um bem, né? Porque está vigiando o quintal.
Vou acabar com os crentes. Maravilha, vai lá. Não vou fazer nada, já pensou? Maravilha. Vai lá, faça nada. Mas, curiosamente, Satanás é mais perseverante que muitos crentes. Ele não descansa. Pelo simples prazer de bater-nos na peneira e ver-nos sofrer. Muito bem, então veja, ele garante que Pedro falhará, contudo, depois ele erguerá mais forte do que antes. Satanás quer destruir Pedro, conforme eu disse, pelo prazer de acabar com o serviço de Deus. Mas de Jesus, quando te fortaleceres. Portanto, Jesus não demonstra que tem poder apenas para afirmar o crente na fé. Ele tem poder para garantir o triunfo da fé cristã. Os crentes aumentarão a fé. Os crentes entenderão a intercessão de Jesus, o poder que é no Senhor, e estarão cada vez mais firmes, apesar da dor e do sofrimento. Ora, depois da negação, Pedro parece ter se elevado à altura maior do que antes. Não é isso que acontece? Quem se torna Pedro? E é sempre assim. Ao compadecer-se dos seus e perdoar seus tropeços, Jesus enche-os de graça tal que os torna ainda mais fortes. Lembra do pecado de Davi com Betseba? Uma criança morre e depois quem nasce? Salomão. Lembra do erro de Abrão com Agar? Depois tem Isaac. E é isso que Deus faz. Tanto que a ideia antitética, né, o contrário do que Paulo quer dizer na sua oratória, ele diz: haveremos de pecar, pois, para que a graça abunde. E a questão não é que a graça nunca abunda no pecado. É que ao crente não convém desejar abundar no pecado. Mas a graça sempre abunda. Ela sempre transborda. O que nos parece estranho. Porque oramos e muitas vezes parece que Deus não vai responder aos pecadores como nós. Se você tiver um feeling, se você for mais sensível um pouco, perceberá que quando você acaba de orar, seus joelhos, né, recebem aquelas batidinhas para tirar a sujeira, você já pecou pensando na opção de coisa. Quando não orar. Por isso Paulo diz em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar. Na nossa versão está escrito como convém, mas o termo grego que foi escrito no Novo Testamento não é como convém. Nós não sabemos orar o que convém. Gente, até orar a gente ora mal. Não é no que convém ou como convém, é o que. A gente pede mal, a gente ora mal e o Espírito intercede por nós. Entendeu? Intercede. Essa é a obra. O Espírito intercede por nós porque quem sustentou a Pedro? Porque quem sustentou a Paulo? Porque quem sustenta você e a mim? Cristo Jesus, o Deus homem. Eu estou pronto a ir contigo, disse Pedro. Mas Jesus disse: eu te afirmo, Pedro. Já pensou? Agostinho de Hipona, em Confissões, ele diz, parafraseando, que Jesus era mais ele do que ele mesmo. Que parece plenamente bíblico, conforme o Salmo 139. Porque alguém que, antes que pensamento lhe viesse à mente, já conhece. Antes que palavra lhe viesse à boca, ele já sabe. Gente, eu não sei o que vou pensar, você consegue? E às vezes, dada a minha fraqueza, eu falo sem pensar. Alguém que consegue ou sabe o que eu penso antes de mim mesmo, e as palavras que vou falar antes de mim mesmo, é mais eu do que eu. Mas tem um cara aqui que diz: não, eu não te negarei. Aí diz: Pedro, vai. Mas você tem que entender onde repousar o teu coração. Eu intercedi por você. Me ouvindo hoje aqui nessa manhã, tem um monte de gente fraca. Inclusive, temos tão fracos que acham que talvez nada disso seja para ele. Bem-vindo, Pedro, junte-se a nós. Mas é isso.
Por mais forte e sincera que seja a nossa resolução, muito pessoal de seguir a Cristo, ela por si mesma não é capaz de resistir na hora da provação ao poder do mal. Paulo já dizia isso a Timóteo. Não subestime Satanás. Subestima. Ele não pode nada contra o crente. Mas não subestime. Jesus não percebeu. Por mais forte então que seja a nossa resolução, ela não resiste. Os melhores propósitos e as mais sagradas tradições são levadas qual palha pelo vento. Quando Jesus não sustenta a sua palavra acerca dela. Jesus diz, vai, e você for, certamente. O vento não leva. Se Jesus diz, vai, você vai sofrer, Pedro, mas eu intercedi. Você nunca nesta vida encontrará uma dor mais suave, mais prazerosa. E não é nenhuma disfunção psíquica, não é porque você é doido. Você nunca terá tal prazer e certeza e felicidade nessa vida, quando obedientemente você for. É Pedro mesmo quem diz, depois, quando está forte na sua epístola, que Satanás anda como o diabo anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Aprendeu? Aprendeu. Ele aprendeu muito bem. 3 preocupações aqui são desnecessárias quando se está em Cristo. Este nosso poderoso Deus que intercede por nós. 3 preocupações. Você não precisa estar preocupado com Deus. Você não precisará estar preocupado com Satanás. Tem igreja que está muito preocupada com Satanás. Nossa, não ora em voz alta que você quer o seu futuro que Satanás proíbe. Opa, como é que é? Leu esse versículo? O que Jesus garante para Pedro? Pedro, quando você se fortalecer, você vai fazer isso. Espera aí. Quem aqui determina o futuro de quem? Pode falar dos seus sonhos, dos seus planos. O problema não é Satanás ouvir. A questão é se isso é o que Jesus diz. Não, pode ir que eu vou te sustentar e vou te fortalecer. Vai lá, estude. Vai lá, faça isso mesmo, mude o trabalho. Vai lá, faça isso mesmo, compre a casa. Vai lá, faça isso mesmo e tal, trabalho. Faça isso. Se ele disser assim, eu vou te fortalecer. Pá. Agora, se é você, não, Senhor. Eu sou inteligente, eu vou passar nessa prova. Senhor, olha só, eu sou muito. Eu vou trabalhar e vou ter isso. Você fala, faça isso, porque vai dar certo? Sim. Se não, é só você. E Satanás depois vai descer o cacete. As 3 preocupações. Primeiro, com Deus. Por que não há preocupação? Temos em Jesus o eficaz intercessor. Ele é aceito diante de Deus e advoga em nosso favor. Deus não é mais o nosso inimigo, mas Pai. Por isso que em Romanos 8,31, quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A melhor forma de entender esse versículo é, se Deus é contra nós, quem será por nós? Cristo é por nós, por isso Deus é por nós. Segundo, motivo de não estarmos preocupados, a segunda pessoa aqui, Satanás. Por que não? Temos em Jesus um poderoso Salvador. Ele domina até mesmo o príncipe dos demônios. Este não tem autoridade para fazer nada contra os crentes, exceto o que Jesus lhe permitir fazer. Terceiro, nós mesmos, o nosso eu. Temos em Jesus um futuro de sucesso garantido. Nossos pecados e fracassos são cuidados e sabiamente tratados por Jesus. Nossas fraquezas são misteriosamente transformadas em força, conforme segundo Coríntios 12:9. Paulo, a minha graça
de paz. Porque o meu poder... Aí o que Paulo descobre? De tal modo que eu faço o quê? Sinto prazer nas minhas fraquezas. Nossas fraquezas, então, são misteriosamente transformadas em força. O nosso Deus, o nosso eu, tão desconhecido por nós mesmos, é cuidado por aquele que disse, eu sou. Aleluia. Meus irmãos, a peneira de Satanás e a intercessão de Jesus. É somente pela eficaz intercessão de Jesus que o crente permanece na fé, em pé. Nós hoje estamos no dia 12 de janeiro. Sim. Se você olhar para frente, talvez o que você verá é toda incerteza e medo. Mas se você confiar no Cristo, que disse a Pedro que o fortaleceria e cuidaria dele, não há dor ou sofrimento que não lhe traga tranquilidade e paz acerca do seu amanhã. Está em Jesus o segredo da perseverança do crente. Não é em você. Ore mesmo, busque a Deus, busque a santidade, as virtudes cristãs e tal. Mas acredite, até essa busca, quem te conduz é o nosso Senhor. Segundo, o sucesso no futuro é dependente da intercessão de Jesus e não do entusiasmo do crente. Pode ouvir coach, pode ir ao psicólogo, vá. Eu sou um, vá mesmo. Eu te incentivo aí. Mas, sobretudo, não há otimismo que não sucumba à inteligência, ao poder dos homens maus e de Satanás. Mas não tem fracassado algum, fraqueza alguma, que não desapareça quando confiado naquele Deus homem que sabe de todas as coisas, que te conhece melhor do que ninguém, que é capaz de sustentar com aquelas mãos vazadas que nada passa. Ninguém é como ele. E não é por causa de você. Não é por causa de mim. A graça não é uma compensação por causa dos seres desgraçados que nós somos em Cristo. E a graça também não é um mérito, óbvio. A graça é essa misteriosa ação condescendente do amor divino por seres como nós, que até sozinhos estão mal acompanhados. Vamos orar?